Passando aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a trilogia O Lobo e o Samurai, do Everton Goulart. Vou falar só do primeiro livro, O Lobo Vermelho, que eu li essa semana. É um livro pequeno, é uma leitura bastante instigante, fluida, para quem gosta de ação, maravilhoso, escrito no presente, narrado em primeira pessoa pelo protagonista chamado Terbio Mosander, que é vigilante da Private Security, e ele tá voltando para casa depois de um dia de trabalho, quando é abordado por uma moradora de rua que pede para ele ajuda de uma forma bem suspeita. Ele desconfia, mas não resiste e acompanha até um lugar chamado Lata de Lixo, onde vivem outras pessoas na mesma condição que ela. Aí a mulher tá muito amedrontada, mas ela conta que algumas horas atrás um carro luxuoso parou naquele lugar e descartou um corpo dentro de uma lixeira. Ele vai analisar o corpo, né? As pessoas ali não tiveram coragem de ligar para a polícia porque ficaram com medo de serem acusados, e a gente entende, né? O autor aí tá fazendo até uma denúncia a respeito dessas questões sociais. Ele percebe que a mulher está viva, então ele resgata a mulher, ele tira a mulher de lá de dentro e ele pede as pessoas para ligarem para ambulância, para o hospital, e aí os paramédicos chegam, ele entrega a mulher aos paramédicos e ele decide que ele não vai se envolver. Só que, na hora que ele vira as costas, ele percebe que tem um carro luxuoso com 2 homens dentro que tá fazendo a volta e que tá olhando a cena assim muito atentamente. Então ele liga uma coisa a outra e entende que são os agressores. A partir desse momento a história muda, né? Porque ele acompanhou a mulher, ele inventou um monte de mentiras, ele acabou ficando dormindo no hospital e de manhã, na hora do café da manhã, ele percebe que a cena do resgate tá passando em todos os canais de TV e ele tá sendo visto como um herói nacional. Só que ele não se sente um herói. Ele não se sente um herói porque ele é um homem que tem uma dívida enorme, assim, uma dívida moral enorme com o passado. E aí, conversando com a vítima, que se chama Thelma, ele descobriu que ela foi torturada e quase morta porque descobriu um esquema de corrupção envolvendo um tal secretário de planejamento habitacional e também a milícia, policiais corruptos, enfim. Ele percebe, né, que é uma situação muito perigosa. Ele acaba agredindo um segurança para salvar a Thelma, para levá-la num lugar seguro e resolve fazer justiça com as próprias mãos. Nesse ponto, a ação do livro fica bem em evidência, porque Terbio foi perseguido, e assim, no misto de muita ira e de senso de justiça, assim, ele acabou matando 2 policiais corruptos, e durante a fuga, ele entra numa loja de fantasias e ele compra uma máscara de lobo, uma máscara vermelha, que ele usou mais tarde diante de uma plateia enorme, né? Quando, antes de morrer, o tal secretário disse: eu sempre gostei de lobos, e esse é um lobo vermelho. Então, ele foi preso, e ao ser preso, nosso herói foi entrevistado, e nessa entrevista assim, em rede nacional, ele acabou ganhando o apoio da população, que foi parar na porta da delegacia, gritando para soltá-lo. Então, a transferência foi providenciada, e ele percebeu que no meio do caminho houve um desvio no percurso. E chegando no meio do nada, os policiais abrem a porta do carro e pedem para ele sair. Então ele estava assim, certo da morte, acreditando assim que era o momento dele, e ele foi surpreendido por um resgate. Na verdade, o que estava acontecendo é que ele estava sendo recrutado por um pelotão especial chamado Assassinos de Anubis, né, que tinha aí também essa mesma visão de fazer justiça, né, de matar políticos e pessoas envolvidas com corrupção. Enfim, tem uma série de coisas por trás disso, incluindo doação de órgãos e transplantes e um monte de coisa que eu não vou contar aqui agora. Ele aceitou a proposta, né? A proposta seria para ele mudar de vida, mudar de identidade, ir embora, tudo isso. Mas ele aceita com uma condição, que ele possa voltar para sua cidade natal para se despedir da mãe da Thelma e também fazer as pazes com seu passado negro, para que ele tenha paz. E é nesse momento que o autor nos oportuniza ter um pouco mais de contato com a pessoa do nosso protagonista, né? O seu temperamento instável, a sua doçura, a sua sensibilidade, a culpa que o atormenta, a vontade de consertar o passado. E é aí que nasce o Lobo Vermelho. Se até esse ponto houve ação, o que eu posso dizer do que vem por aí, né? Muitas surpresas e deleites para o leitor de thriller que gosta de ação e vai ficar um bom tempo se perguntando até que ponto esse lobo é capaz de chegar para resolver essa saga, né?
Então, entre uma cena e outra, a gente percebe também que o narrador ele filosofa, trazendo assim algumas reflexões sobre feminicídio, corrupção, vida em sociedade, dá uns bons quotes, na verdade. A história também surpreende no final, porque ela muda de narrador. Eu não vou dizer quem é a próxima pessoa que começa a narrar, ela muda no último capítulo e começa a apresentar pistas do próximo livro da série, que é O Samurai Noturno. E é muito difícil você não terminar um livro e não querer saindo para correr e ler outro. Então, fica a dica para quem gosta de ação, suspense e muita emoção, O Lobo Vermelho. E agora eu vou ler o outro e aí depois eu volto aqui para falar para vocês. Beijão.